Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho da tarde de hoje, vai ao ar amanhã, não sei se pela manhã ou pela tarde, para tratar dessa situação aí desse militar Ailton Barros e da senhora Marinalva Barros e da questão da morte ficta. Militar expulso, enseja morte ficta, ainda hoje, nos tempos de hoje, deve ensejar? É correto? É constitucional? É moral? Vamos conversar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Queria só fazer as honras da casa aqui. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitomadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br, atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br, ou pela nossa página de contatos que você encontra o link, primeiro link da descrição aqui embaixo. Tá, tá aqui também no YouTube a matéria completa da entrevista que eu dei lá para a TV Cultura anteontem. Tá? Então assiste lá, são só 4 minutinhos ali a matéria toda, né? E tratando dessa situação de um militar que foi expulso e ensejou aquilo que se chama hoje de morte ficta, ou seja, os seus beneficiários, sejam eles a viúva, os filhos, eles vão receber pensão militar. Qual é o fundamento disso? Desde que foi criada a morte ficta, se pensa nos dependentes, né? Mas nos beneficiários, porque os registros que nós temos de morte ficta são aí muito anteriores à Lei 3765 que está vigente hoje, que é a Lei de 1960. Em 46 ela já existia, gente. Uma mulher, viúva, filhas, em 1946, nenhuma delas trabalhava, né? Não saíam de casa. A lei, quando foi pensada, quando foi feita, era em amparar esses beneficiários quando o militar estivesse preso, né? E não pudesse prover aí os meios para a sua família. Então, o militar estava preso, não recebia proventos por estar preso, e quem recebia a pensão militar eram seus beneficiários. E aí não está escrito em lugar nenhum morte ficta, tá? A lei não diz morte ficta. Nós, colegas, advogados, temos os juízes em decisões, quando se refere a morte ficta, colocam o termo entre aspas. A lei não traz morte ficta, só diz que o militar expulso ou excluído vai deixar a pensão militar aos seus beneficiários. Tá? Muito bem, e aí a questão, né? Se é constitucional, se não é constitucional, se é legal, se não é legal. Primeiro ponto, se é legal ou não é legal. Está previsto em lei? Sim, está previsto em lei. Foi declarada inconstitucional? Não, não foi declarada inconstitucional. Então é legal, está em vigor, está vigente. A redação que nós temos hoje é a redação da Lei 13.954, que modificou a Lei 3765. A Lei 3765 previa a morte ficta integral, ou seja, o militar excluído ou expulso, ele deixava uma pensão integral para seus beneficiários. Hoje, depois de 17 de dezembro de 2019, ele deixa uma pensão proporcional. Se ele saiu com 11, 12 anos, por exemplo, 12 anos, ele vai deixar uma pensão de 12,35 avos. Quanto à questão de moralidade, de novos tempos, de se tratar de um verdadeiro absurdo, uma situação como essa, o legislador já se preocupou com isso. Em 2019, houve a tramitação do PL 1645, que nós acompanhamos aqui no canal. Você pode ver inúmeros vídeos que estão disponíveis aqui no canal, falando inclusive sobre morte ficta. Temos vídeos aqui no canal sobre morte ficta. O legislador passou 10 meses com o PL 1645 em tramitação e entendeu por bem reduzir a pensão militar deixada por aquele militar que era expulso, que era excluído,
para que esse militar passasse a deixar uma pensão proporcional, porque o legislador de hoje entendeu que deixar uma pensão integral era muito para os familiares daquele militar, mas que ainda assim era importante, ainda assim era necessário, tá? Então, de que lei nós estamos falando? A gente está falando da Lei 3765, lá no artigo 20. A Lei 3765 foi regulamentada pelo Decreto 49096, no artigo 5º fala desse dispositivo. E para oficiais não tem limite de tempo de serviço para deixar pensão. Para praças precisa da estabilidade de pelo menos 10 anos de serviço. O Decreto 49096 ele foi revogado em 2021 e houve várias adequações a um decreto que regulamentasse a Lei 3765 por conta da própria Lei 13954 e da mudança de 60 anos aí sem alterações, tá? Então, a Lei 13954 reviu isso, riscou o artigo, reescreveu e manteve a morte ficta proporcional, tá? 2 anos depois vem o decreto 10, acho que deixa eu olhar aqui, se vai dar certinho para vocês, 10742, gente, espera aí. Decreto 10742. Pensões militares. Então vem o decreto 10742, 2 anos depois, bem recente, em 2021, e repete o dispositivo da morte ficta da mesma forma, agora proporcional, tá? E eu queria compartilhar com vocês um caso que eu tive acesso sobre morte ficta. Era um militar que tinha 5 filhas, e 2 dessas filhas nasceram antes dele ser expulso, 3 dessas filhas nasceram depois dele ter sido expulso. Então, foi implementada a morte ficta. A viúva ficou recebendo a pensão militar por muitos anos. Esse militar foi expulso da força respectiva. Quando essa mãe falece, as 5 filhas se habilitaram e receberam por 30 anos. 30 anos, 32 anos, não lembro aqui. E aí, um belo dia, 3 delas receberam uma carta em casa dizendo assim: olha, vocês nasceram depois da expulsão do seu pai. A expulsão do seu pai é a morte dele. Então, o militar, quando foi expulso, ele, para a força, está morto. Então, ele só tem 2 filhas. As 2 filhas que ele tinha antes da expulsão. As 3 filhas que ele tinha depois da expulsão não têm direito à pensão militar. E aí, né, obviamente, trazendo os dispositivos aí de não diferenciação entre os irmãos, isonomia, se conseguiu a manutenção da pensão igual para as 5 filhas. Mas olha que caso curioso, dizendo que morto não pode ter filho, para a força ele estava morto, as 3 filhas que vieram depois da expulsão, que sejam a morte ficta, não poderiam receber a pensão militar. O Exército trouxe os fundamentos, o Exército questionado pelo Globo, trouxe os fundamentos que eu trouxe a vocês. O ex-militar, incluído no sistema como morto ficto, o militar é incluído no sistema como morto ficto para que seus beneficiários possam receber a pensão correspondente, cumprindo o que está previsto na legislação. O Exército está fazendo aquilo que está previsto na lei, né? Não é que há uma manobra administrativa, há uma manobra para se colocar alguém no sistema. E não estou fazendo aqui nenhum tipo de defesa política A, B ou C. Eu estou fazendo aqui uma análise da legislação e do que aconteceu, que foi uma representação do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no TCU, pedindo uma medida cautelar para que se suspendesse a pensão da senhora Marinalva Barros, que recebe a pensão por morte ficta porque o marido foi expulso do Exército. Tá? Primeiro, isso se aplicar só à senhora Marinalva e não se aplicar a todas as esposas de sargentos, cabos, coronéis, capitães que foram expulsos, seria uma grande uma grande ferida aí à isonomia. Tem como aplicar a todo mundo? Até tem. A via não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele tem que verificar a legalidade daquela pensão militar. Como é que eu vou verificar a legalidade? Eu vou ver se está de acordo com a lei. É isso que o Tribunal de Contas vai ter que fazer. Ok. Essa previsão institucional do Tribunal de Contas está lá no artigo 71, inciso 3º da Constituição Federal. Tá?
Que é legal a morte ficta? É. O Tribunal de Contas, em princípio, não deveria fazer nada com essa representação. Vai responder, obviamente, mas não deveria modificar a pensão militar dessa pessoa, porque ela é legal. O que pode ser feito para mudar? Ué, modifique-se a lei, ou o STF ou aquelas pessoas capazes de ingressar com uma ADI, que ingressem com uma ADI e peçam a modificação da legislação, a declaração de inconstitucionalidade de determinado dispositivo, ou da Lei 13954, ou da Lei 3765, como nós temos muitas ADIs em tramitação, como é o caso da ADI 7092, que está em tramitação hoje no STF. Aliás, o Tribunal de Contas teve a oportunidade de dizer que era ilegal essa pensão, lá em 2010, quando chegou a vez do Tribunal de Contas analisar, e disse que ela era legal. Tá? Basta você fazer uma pesquisa pelo nome dela no site do Tribunal de Contas, você consegue encontrar isso. E mais recentemente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que não tinha a possibilidade de pagamento de pensão aos expulsos, aqui me equivoquei, pensão aos beneficiários dos expulsos, eu vou aproveitar o meu erro aqui para reparar aquilo que as pessoas estão dizendo. Estão dizendo, um bandido está recebendo pensão militar. Se é bandido ou não, tem que ver no Conselho de Disciplina, se cometeu crime ou não, tem que ver nos autos da parte voltada para a parte disciplinar e criminal. Tá? Nós estamos falando aqui dos beneficiários, não do militar mais. Tá? Que mais? O Estado do Rio de Janeiro fez uma lei, a 9537 de 2021, e lá ela previu a morte ficta. Ela viu que as Forças Armadas faziam e, bem recentemente, uma força auxiliar, que não tinha morte ficta, implementou a morte ficta para os seus militares. Está aqui, artigo 27 da Lei 9537 de 2021. Gente, a gente quer falar várias situações, quer exaurir o tema, nunca dá, mas eu consegui aqui, acho que, trazer para vocês um pouco sobre morte ficta, trazer um caso concreto e dizer que o formato, a via escolhida, talvez não tenha sido a mais adequada, tá bom? Gente, eu queria convidar todos vocês para se inscrever no congresso, no seminário que vai acontecer amanhã, lá na sede da OAB, no 4º andar. O link está aqui embaixo, um seminário sobre nulidades em processos administrativos militares. Até a próxima, nos vemos no próximo evento. Valeu!